De nada adianta uma câmera cinematográfica, uma ótima iluminação e esse áudio de lata que você captura do seu celular ou da sua câmera, cheio de ruído, eco e que desagrada a maioria dos telespectadores. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês os diferentes tipos de microfone utilizados tanto no YouTube quanto na televisão. E você vai conseguir perceber na prática, na diferença, cada um desses microfones. E eu espero te ajudar a escolher o melhor tipo de microfone que encaixe no seu vídeo. E além disso, você vai aprender que o áudio da câmera só serve apenas para sincronizar o áudio de um microfone dedicado. Todo aspirante a youtuber sempre já começa pensando em comprar aqueles microfones condensadores que ele vê em podcasters ou em setups gamers muito elaborados. Então eu apresento para vocês um desses modelos de microfones condensadores que eu tenho, que é o Blue Snowball, o microfone no qual eu estou gravando esse áudio neste exato momento. Como é que funciona o microfone condensador? Ele tem um diafragma preso a uma placa de metal. E aí, à medida que você vai falando, o diafragma ele vai fazendo microvibrações com essa placa de metal. E aí você precisa de um Phantom Power para transformar essas ondas sonoras em ondas elétricas para ser transmitida pelo computador via USB. Só que no caso do Blue Snowball, o Phantom Power já está dentro dele, porque a energia ele passa por esse cabo USB atrás de mim. Uma das características desse microfone é que ele é um microfone cardioide e ele tem a maior captação quando eu falo diretamente de frente para o microfone. A frente do microfone é onde está escrito o Blue, aqui neste microfone Blue Snowball. À medida que eu for andando de lado, vocês vão percebendo que o ganho desse microfone é muito menor. Inclusive, se eu falar aqui de trás, vocês já não vão praticamente ouvir nada, porque ele rejeita todo o som atrás dele. Só que você tem que levar em consideração alguns pontos antes de você decidir escolher um microfone condensador como este. Ele é muito sensível por conta justamente desse diafragma e dessa placa de metal que fica muito bem próxima. Ele capta todo tipo de som, todo tipo de microsons que pode acontecer dentro de um ambiente de gravação, como por exemplo a torre de um computador ou até mesmo o som de um teclado. Em outras palavras, pela sua alta sensibilidade, você precisa de um ambiente com uma excelente acústica. Não só com aquelas espumas de reverberação. O que é reverberação? Em outras palavras, é o eco. É aquele som de banheiro. Não só isso, mas como você precisa realmente de um isolamento acústico, que exige obras no seu ambiente. Então, se você mora em um apartamento que tem muito barulho, ou se seu ambiente não oferece esse tipo de acústica, o mais recomendado é o microfone dinâmico, que é o que eu estou usando exatamente nesse momento. Ele é o Behringer XM8500. Assim como o microfone condensador, você pode utilizar ele em podcast, você pode utilizar ele em lives, em narrações, né, em off, né, que são quando você só transmite o áudio e você ilustra com outras imagens. E também você pode utilizar em reportagem na rua e é o tipo de microfone que a maioria dos jornalistas utilizam em reportagem. Ele funciona de uma forma um pouco diferente do microfone condensador que mencionamos mais cedo. Ele continua tendo um diafragma, só que esse diafragma ele é colado a uma bobina. E essa bobina ela está em volta de um ímã magnético. Quando você começa a falar, esse diafragma começa a vibrar. E aí essa vibração faz com que essa bobina fique se mexendo em volta desse ímã, gerando energia. Então por isso que esse tipo de microfone não precisa de Phantom Power para funcionar. Ele é um microfone que capta apenas a frente do que eu estou falando aqui no microfone. Ele rejeita sons laterais e muito menos o traseiro. Então, por conta dessa característica, ele tem um maior ganho exatamente na direção que está na minha boca. Ele é um microfone mais adequado para ambientes cuja acústica não é muito legal.
Mas tem um detalhe muito importante sobre esse tipo de microfone dinâmico. Tá vendo o conector dele aqui, ó? Vou aproximar aqui na câmera. Ele é um conector chamado conector XLR, ó. Não precisa imaginar que esse conector XLR não tem no seu computador, por exemplo. E também não tem esse conector na maioria das câmeras mirrorless, como a ZV-10 Mark II que eu estou utilizando nesse momento. E aí, meu amigo? Para você conectar no PC, você vai precisar de uma placa de interface de áudio, que eu já mencionei ela em pouco mais de detalhes nesse outro vídeo que você pode acompanhar assim que acabar este vídeo sobre microfones. E graças à placa de interface de áudio, ele me permite, por exemplo, transmitir o áudio desse microfone para mais de um computador simultaneamente. E tem outro detalhe que você precisa considerar sobre microfone dinâmico. Eu não consigo movimentar minhas mãos de forma muito livre. Uma das minhas mãos elas tem que estar ocupada segurando o microfone, ou então eu preciso colocar esse microfone aqui num pedestal. Então, se seu tipo de vídeo precisa de uma maior mobilidade, o mais adequado seria esse outro tipo de microfone. Este aqui é o microfone de lapela da Boya. É um tipo de microfone que você deve colocar obrigatoriamente na camisa ou em algum lugar perto da sua boca. Mas, por favor, se você é aqueles influencers, não use microfone de lapela como se fosse um microfone dinâmico segurando na mão, parece estar quase engolindo o microfone. Como você já reparou, minhas duas mãos estão livres, então se eu preciso de mobilidade, se eu preciso ficar me mexendo toda hora no meu vídeo, o microfone de lapela ele vai conseguir captar o meu som com pouco ruído externo. Esse microfone aqui é omnidirecional, ou seja, ele captura áudio de um ganho igual para todas as direções, sem contar a portabilidade. Esse microfone Boya, por exemplo, ele me permite conectar tanto na câmera e tanto no computador, utilizando cabo USB, ou tanto no celular também. Seja Android, porque já vem com USB, e até mesmo os iPhones mais antigos que tem aquela Jurássica porta Lightning. Só que o microfone Boya, esse que eu estou utilizando, eu não acho lá aquela grande coisa em qualidade de áudio. Ele, por custar mais ou menos, na época que eu comprei, obviamente, uns R$300, ele tem algumas frequências meio abafadas, principalmente entre o grave e o agudo, ali no meio. Então, você vai ter que ter um pouco de conhecimento de equalizador para poder abaixar um pouco o meio e levantar um pouco do agudo, como eu acabei de fazer. E agora você deve estar notando que o meu áudio está um pouco mais limpo do que no preset original sem nenhum tipo de equalização. Só que tem um detalhe sobre microfone sem fio que não só você está pagando pela cápsula do microfone, mas também você está custeando o transmissor e o receptor que está ligado ali na câmera. E microfones de lapela sem fio, eles podem ser muito caros. A depender da brincadeira, pode passar facilmente dos R$1.000. Ou então os microfones Wireless Go da Rode, esses chegam a quase R$2.000 e que é utilizado também no meio profissional. Infelizmente, se você for por esse caminho de microfone sem fio, não há muitas boas opções que são boas e baratas. Só para você ter um comparativo, também tem microfones de lapela com fio, que você vai precisar de um gravador de áudio dedicado, ou então rezar para o seu celular ter uma entrada P3, como por exemplo o Rode Smart Live Plus, que você encontra no mercado a partir de R$500, um preço muito inferior a um microfone de lapela sem fio de qualidade. Mas num vídeo que eu gravei recentemente sobre as 6 horas de São Paulo, eu passei um perrengue com esse microfone de lapela, principalmente porque eu tinha que falar com outras pessoas. Então eu precisava tirar o meu microfone de lapela da camisa e apontar para outra pessoa como se fosse um microfone dinâmico. Para essa situação de cenas externas que você precisa falar com outras pessoas, ou você precisa capturar um determinado tipo de áudio numa direção muito específica para onde você está filmando, é este tipo de microfone que você vai precisar adquirir. Conheço o microfone Delty VMic D3 Pro. Ele é justamente o microfone para essa situação que o meu entrevistado está falando muito perto da câmera. E ele funciona como um microfone extremamente direcional. Assim como um laser, ele realmente tem um maior ganho com o áudio diretamente de frente para a câmera. Então, geralmente você precisa ficar próximo da câmera para que esse microfone tenha
um ganho interessante, sem pegar os ruídos e a reverberação do ambiente que você está gravando. Comportamento que geralmente acontece quando você já está um pouco mais afastado da câmera. Ele tem um knob atrás desse microfone que você pode ajustar o ganho a até 10 dB de ganho, e também ele tem um corta-ruído, principalmente das frequências mais graves, até a faixa dos 150 Hz. Só que esse modelo que eu estou falando, ele só tem conector para entrada da câmera, mas tem alguns modelos mais novos, como por exemplo o D4 Mini e o D4 Duo, que você pode utilizar o cabo USB para conectar no seu telefone ou no seu computador. E aí fica a pergunta, qual é o melhor microfone? Você vai ter que analisar todos os tipos de microfone que eu falei, analisar o tipo de conteúdo que você faz e tirar essa conclusão por si mesmo. Convido você a clicar nos links que estão no comentário fixado, onde você pode ler em detalhe todos os reviews das pessoas que compraram esses microfones que eu mencionei neste vídeo. E todos esses microfones também servem para produção de vídeo e também para live stream. E se você está pensando em abrir um canal para fazer lives, ou então vídeos tutoriais, o OBS Studio é a ferramenta perfeita. E eu preparei para você um treinamento completo de 10 horas de conteúdo só sobre OBS Studio, escolha de equipamentos para live. É o curso mais completo desse tema dentro da Udemy. E você, inscrito nesse canal, você consegue um desconto exclusivo. Só você clicar aqui no link nos comentários fixados para você conseguir aproveitar. E aproveita também para conhecer um pouco mais de detalhes da minha placa interface de áudio nesse vídeo que você está vendo neste exato momento. E eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.